Quando é que o Luiz Barsi vai ter a Copel ali também junto das pagadoras de dividendo ali da carteira dele? Então, dividendos, na nossa visão, ele é uma forma de você alocar capital. A Copel valorizou 35%. Na nossa visão, ela tem por obrigação ser uma boa pagadora de dividendos. Nessa nova fase, ela vai ter um payout mínimo de 75%. E se ela não tiver bons investimentos, ela pode ser ainda maior do que esse. Queria falar sobre dividendos. Estava até dando um Google aqui. Foi em maio de 2025, quando a Copel revisou a política de dividendos e provocou uma reviravolta na ação, né? Naquele pregão, a ação da empresa caía 3,9% e fechou subindo 3,20%. Mas eu queria falar sobre, pegar esse gancho, para falar sobre a magia de uma pagadora de dividendos na Bolsa e o quanto que isso interfere ali dentro da Copel. Deixa eu trazer um contexto aqui. A gente tem um investidor muito conhecido no Brasil, Luiz Barsi, Sim. que é tido como o rei dos dividendos. É um cara que gosta muito de dividendo, então ele investe em várias empresas do setor elétrico. O que falta para o mercado acolher a Copel como outras empresas do setor elétrico? Ou se falta alguma coisa? Em outras palavras, quando é que o Luiz Barsi vai ter a Copel ali também junto das pagadoras de dividendo ali da carteira dele? Eu acho que é uma questão de tempo, porque credibilidade, né, ela leva um tempo para ser um bom tempo para ser construída, mas ela é perdida em qualquer movimento em falso. Eu Uhum. acho que a Copel tem mostrado consistência nas suas entregas e a credibilidade nossa tem só sido reforçada até o presente momento. Como que nós vemos essa questão, viu, Salomão, viu, Matheus, e todos que estão nos acompanhando, essa questão de dividendos? Primeiro, dividendos, nós somos alocadores de capital. Então, dividendos, na nossa visão, ele é uma forma de você alocar capital. A prioridade são sempre os bons investimentos. Uhum. Ou os investimentos nos seus negócios atuais, ou investimentos para você crescer, né? Poder fazer M&As, compras para participar de leilões. Mas isso não acontece a todo momento. Isso não acontece a todo ano ou qualquer hora. Então, na nossa visão, nós vamos estar sempre atentos às boas oportunidades, mas nesse inteirinho, uma empresa moderna, uma empresa madura, uma empresa estável, ainda mais do setor elétrico, porque isso varia de setor a setor, Uhum. na nossa visão, ela tem por obrigação ser uma boa pagadora de dividendos. E o grande mérito dessa nossa nova estrutura de capital, porque a política de dividendos ela é quase que ela veio como uma consequência da estrutura de capital que a companhia apresentou ao mercado, aprovou no conselho, apresentou ao mercado aí em maio, ela traz previsibilidade. Então, quando, né, os investidores, os bancos de investimento, os analistas, eles conseguem prever no crescimento da companhia e conseguem estimar com uma razoável assertividade os dividendos futuros, você já tem esse re-rating, que é o que está acontecendo no processo da Copel. Ela tem ainda um tempo para se consolidar nesse caso, como uma empresa, né, já nessa nova estrutura futura, mas nós estamos caminhando muito bem. Nós, de janeiro para cá, também pegando um pouco dessa bons ventos que está na Ibovespa, a Copel valorizou 35%, né? O Ibov bateu na semana passada 142 mil pontos, all Uhum. time high, né? Então, eu acho que isso também ajudou esse processo. Então, para fechar, o que nós temos visto é que a Copel agora, nessa nova fase, ela vai ter um payout mínimo de 75%. E se ela não tiver bons investimentos, ela pode ser ainda maior do que esse. Por exemplo, no ano passado, o payout da Copel foi 86%. E olha que nós temos uma desalavancagem contratada, porque você tem a revisão tarifária na distribuidora, você tem a melhora no preço da energia, que a gente já tem visto para 26 e para os próximos anos. E, no paralelo, você tem um terceiro elemento, que é essa ganho de eficiência e redução de custo. Então, você tem três catalisadores Uhum. para 26 e em diante, que vão fazer com que a companhia já naturalmente se desalavanque. E se ela... Por isso essa política mais arrojada, né, com esse 75% no mínimo, isso dá espaço para fazer bons investimentos e também
ser uma boa pagadora. Eu acho que o equilíbrio entre os dois é que vão fazer com que o case da Copel se sustente no longo prazo. Legal. Fiquei com umas dúvidas aqui, Manda perguntas, ver, manda Salomão. ver. Você disse que dos 16 bilhões que a empresa investiu, 12 bilhões foi para distribuição. Eu queria dar um passo atrás e entender as particularidades de cada um desses negócios que a Copel tem, geração, transmissão, e por que você alocou, né, toda a empresa alocou 12 bilhões em distribuição. E aí, fazendo um preâmbulo, o quão difícil é operar, o quão difícil é ser eficiente quando se trata de distribuição. Porque a gente tem, sei lá, exemplos da CEMIG, tem exemplos da Light, lá no Rio de Janeiro, que tá difícil para a empresa ser eficiente. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho mais a sua expertise em cada um desses setores e comentar por que tem empresas que não conseguem ser eficientes. Aqui, viu, Matheus, é um combo. Você tem que ter uma empresa com uma boa gestão, uma empresa eficiente, mas isso não é suficiente. Você tem que ter uma boa área de concessão. E tem características no estado do Paraná que nos permitem dizer que o estado do Paraná é uma das melhores concessões do país. Primeiro, porque ele tem uma taxa de crescimento muito alta, já mencionamos sobre isso. Segundo, a proximidade com o estado de São Paulo também é uma vantagem, porque você tem o maior PIB aqui, você acaba participando um pouco desse crescimento. Terceiro, o estado do Paraná está localizado numa posição estratégica, em que você é a conexão do sul para o sudeste, ele é um hub, vamos dizer, logístico da América do Sul, da América Latina praticamente, da América do Sul inteira. Então, ele tem algumas características, você tem a cultura do povo paranaense. A Copel hoje tem uma das menores taxas de inadimplência do setor elétrico. Isso também faz parte da cultura do Estado. Você tem um crescimento econômico bem distribuído, bem pulverizado, não só na capital como no interior. Você tem lá o oeste, o sudoeste, que são polos de crescimento tremendos, a região norte. Então, você tem um estado aqui bastante hegemônico. Então, eu diria que essas outras perguntas que você não dependem só da empresa e não dependem só da área de concessão. Eu acho que nós temos, felizmente, um combo bom. E, mais uma vez, né, o estado lá tem sido, nos últimos anos, muito bem gerido pelo governador Ratinho Júnior, que tem permitido crescimentos, desenvolvimentos. Lá o estado tem a melhor educação do país, então você tem uma boa formação das pessoas que entram na companhia, uma boa formação técnica, uma boa formação e qualificação profissional. Enfim, acho que é uma conjuntura de fatores que fazem com que a distribuição no nosso negócio da Copel e a nossa área de concessão, ou seja, o nosso estado, permitam essa boa avaliação e esses bons resultados. Eu não sei se dá para contar alguma história um tanto anedótica, mas queria que você. A gente já ouviu aqui, a gente já fez um episódio focado na privatização da Eletrobras, com a Elvira Presta. Uhum. E a gente também fez uma reunião fechada com os membros do M3 Club, que lá dava para falar um pouco mais do que, às vezes, no episódio ficaria um pouco constrangedor ali falar, mas existem muitas ineficiências que conseguem ser aparadas num processo de privatização. A gente entendeu aqui no lado do investimento, onde crescer, mas nesse lado tinha um mato muito alto ali na Copel. O que dá para... O que de fato melhorou muito quando ela deixou de ser pública e se tornou uma empresa privada? Acho que, viu, Salomão, a Copel, ela já vinha num processo, principalmente na distribuição, num processo de ganho de eficiência. Lá em 2013, 2014, ela passou um momento muito crítico. Ela tinha, para vocês, porque nos acompanha, que não é do setor, a ANEEL tem um índice de referência que é o EBITDA regulatório. Enquanto você está acima ou abaixo desse EBITDA regulatório, mostra o quanto você é eficiente. Lá nessa 2013, 2014, ela chegou numa ineficiência de quase 80%, comparado com o que era o índice de eficiência. Então, isso levou a um processo muito complicado. Você veja que isso começou muito antes da minha entrada lá, e ela mesmo
percebeu que a realidade se impõe. Ou ela ajusta isso aqui, ou ela vai entrar em default, ela vai perder a concessão. Então, ela renovou a concessão em 2015 com um novo contrato com metas duríssimas. Então, ela já vinha nesse processo de melhoria. O que faltou naquela época? Um pouco de disciplina na alocação de capital, que ela fez investimentos em transmissão, em outros negócios, em geração, que não deram os resultados esperados. Por isso que ela estava também muito penalizada. Então, quando nós, a partir de 2019, combinamos um avanço mais significativo ou mais profundo na gestão e na eficiência, atrelado com o foco no core business que eu mencionei, desinvestindo para que você, aonde não estava gerando muito valor, e uma disciplina muito forte na alocação de capital, ou seja, cada real investido, ele precisa trazer um retorno que era o retorno maior do que vinha sendo procurado pela companhia. Essa combinação, você acaba trazendo esses resultados e hoje a Copel está com um market cap aí perto de 35 bilhões. Uhum. E, Daniel, acho que às vezes para quem está de fora é um pouco difícil entender o que é o EBITDA regulatório, como que uma distribuidora é remunerada, mas aproveitando a tua experiência, o teu conhecimento, se você puder explicar isso, porque acho que isso faz toda a diferença, né? Eu acho que o setor de energia elétrica é um dos poucos no qual as empresas, se forem eficientes, conseguem ser remuneradas com base no teu custo de capital, né? Que é o WOC regulatório, que a Enel, que acaba sendo uma parceira nisso aí. Então, se você puder aí resumir, como que isso se traduz numa boa gestão, né? Como que esse EBITDA regulatório que você falou que estava 40% abaixo, ele volta e fica quase par, né? Que foi, acho que, o que a sua gestão trouxe. Viu, Matheus? Tentar simplificar uma pergunta que daria um podcast ou vários podcasts só para falar do modelo regulatório. Eu acho que o modelo do setor aqui é um dos melhores do mundo, tá? Ele tem uma operação centralizada com a ONS, ele é uma referência, ele está sofrendo algumas distorções, talvez por alguns sinais errados ou não sinais adequados de preço, e também algumas questões de subsídio, a gente pode falar isso um pouco mais para frente, mas basicamente o setor de distribuição, ele é um setor em que você é remunerado pelo capital investido, tá? Pelo CAPEX que você faz, que são, né, você tem revisões tarifárias aqui a cada 5 anos, grandes revisões e revisões anuais, e você tem que manter teus custos dentro do que a ANEEL deixa você gastar. E esse EBITDA regulatório é uma referência que ela faz comparando todas as distribuidoras do país, tá? São ao redor de 54 ou 55, se eu não me engano, distribuidoras de energia. Então esse é o business de distribuição. Tá. No business de transmissão, basicamente, né, você tem lá uma receita anual permitida, que eles chamam de RAP, e você tem uma remuneração anual por isso, e ela tem uma correção. Então é um negócio muito estável. A maior parte do risco está na construção. Então você tem aí, depois que você faz esse processo de construção, das licenças, isso em alguns casos é bastante complexo, outros nem tanto, você tem quase que uma renda fixa e estável, porque os custos de operação dela são bem menores proporcionado à sua receita. Você vai para o ambiente de geração, aí você é um ambiente mais livre. Você tem ou leilões regulados, que tem cada vez sido menores aqui no país, né? Você está com excesso de oferta de energia, e você tem um ambiente livre, que são os grandes clientes, e agora está um processo de abertura, né? Já teve a CCE aqui anunciou que são praticamente 80 mil clientes desde a última onda de abertura, que começou em janeiro de 2024, e depois agora tem a discussão das medidas provisórias que estão no Congresso, a 1.300 e a 1.304, que faz a abertura do mercado para média e baixa tensão, tá? Então, acho que isso. E o último segmento de comercialização, aí isso é trading de commodity, né? Então, é você buscar o melhor horário, atender os seus clientes grandes, oferecendo algumas características de modulação, flexibilidade, enfim. Aí é um pouco
energia elétrica é uma commodity, inclusive é uma das commodities que tem a maior variação do mundo. Uhum. Então, é um negócio que você precisa trabalhar com alguma previsibilidade, algum planejamento.